Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos sustém, nos mantém, aquele que é fiel, aquele que nos sustém, dia após dia, aquele que nos ensina a perseverar segundo o bom ânimo, com a alma ancorada em Cristo, onde estamos sempre a proceder, não segundo a vontade. A palavra diz: estejais sujeitos ao Senhor, com uma mentalidade em Cristo. Aquele que se sujeita a Ele está sempre com os planos de nos fazer prosperar, planos maiores do que os nossos e melhores, porque Ele é aquele que, antes de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe daquilo que havemos de pronunciar. A palavra diz que muitos pedem e não recebem porque pedem por motivação errada, mas aquele que está segundo o seu espírito está na benevolência do seu Senhor. A palavra diz: benditos do Pai aqueles que são feitos filhos por adoção em Cristo Jesus. Outrora estávamos como filhos bastardos, rejeitados, aonde já se nasce com o pecado, aonde através do único homem entrou o pecado. E a palavra diz que através de Jesus Cristo superabundou a graça, aleluia, do qual nós usufruímos do seu zelo e do seu cuidado. Aqueles cujas transgressões lhe foram perdoadas e seguem sempre rumo ao alvo e objetivo, que é as mansões celestiais, aonde acompanhará a nossa alma as obras que por ele são produzidas, sendo justas, juntamente com a fé, quando se encerra a carreira, guarda a fé e combateu um bom combate segundo a fé, aonde nem mesmo a morte separa do amor de Cristo aqueles que não enfrentarão a segunda morte da alma, aqueles que estão dormindo em Cristo, aonde, quando assim a palavra diz que ele fez o ajuntamento e chamou de mares aqueles que estiverem segundo guardados em Cristo, assim como a palavra diz que a morte entregará os seus mortos, aqueles que passarão pela segunda morte da sua alma. Então a morte entregará os seus mortos para serem julgados no seu tribunal, aonde ninguém ficará impune do tribunal, aonde ele nos ensina que é aquele que, quando traz juízo, está apartando os maus dos bons. Os maus são aqueles que são rejeitados por não perseverar segundo a sua perfeita e agradável vontade, aqueles que rejeitaram, aqueles que deixaram de crer. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus, assim a palavra nos diz. Por isso a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará. Aí numa casa há vasos de honra como há vasos de desonra, alguns para a vergonha e outros para aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade para aqueles que nele depositaram a confiança, assim como aqueles que o negaram, um lugar onde seu verme não se queime, assim como para aqueles que perseverarem até o fim, lá haverá júbilo, não haverá mais noite, porque a sua luz, aonde ele, sendo o templo de Deus e o templo do Cordeiro, eles mesmos são os templos, assim como não habita em templos feitos por mãos humanas. E assim aqueles que são aperfeiçoados como pelo seu Espírito, aperfeiçoado pelas suas próprias mãos, são aqueles que ele não despreza e estão com o coração contrito, o coração de carne,
do qual ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, ele é o amém, ele é o grande eu sou, daqueles que perseveram. Lá não haverá mais morte, nem mentirosos e nem impuros, porque ali habitarão aqueles que com o corpo glorificado do qual ele preparou. Seremos como que anjos, aonde ali só haverá alegria daqueles que com júbilo exultarão aquele que é exaltado tanto no céu como na terra, aquele que ninguém pode impedir a sua perfeita e agradável vontade. E assim, aqueles que permanecem aqui dia após dia, almejando, crendo de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de todas as suas forças, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, aqueles que têm zelo pela sua alma, e exorta aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, pelo Espírito reto. Bem-aventurados sois aqueles que ganham uma alma. A palavra diz aqueles que ganham a alma, onde é através do bom testemunho que elas vêm até Cristo, e uma vez ter um encontro com ele, passam a ser seus imitadores, assim como nós somos. Por isso, sejais imitadores não dos meros mortais, que nada podem fazer, não podeis receber nada se não for lhes concedido do alto. Por isso, buscai daquele do qual nós buscamos, Cristo Jesus, e ele é aquele que vos ajudará, assim como tem nos ajudado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.